Disse aqui semana passada, 2 dias, que eu não tenho dúvida, que Zenaide Maia já está rompido internamente e vai romper externamente com Fátima. Por uma questão simples. Na minha leitura, é sobrevivência política. Simples. Nenhum político do Rio Grande do Norte, seja de qualquer partido político, vertente ou ideologia, vai para o suicídio. Nenhum. Para mim está muito claro que uma vaga de senador ano que vem é de Stevenson Valentim. Está muito claro. E a outra vaga, hoje, está entre Álvaro, Hélio, Fátima e Zenaide, hoje com grande favorecimento para Zenaide e Fátima na segunda. Então Zenaide não vai se abraçar com Fátima para uma das duas morrer e hoje Fátima levaria vantagem pela estrutura. Apesar de Zenaide hoje ter mais apoio político. E aí, olhe só, o irmão de Zenaide, João Maia, que eu tive a informação ontem, que fizeram as pazes, que voltaram a se entender politicamente, deu uma entrevista na 98 e disse exatamente isso. Disse exatamente isso que eu disse aqui semana passada. Que não vê Zenaide e Fátima juntas, B.A., porque uma vai tomar o lugar da outra. Está muito claro. Não sei quando esse rompimento irá acontecer e nem a forma. Mas eu não tenho dúvida que não tem como elas estarem juntas no ano que vem. E somando-se a isso, tem a parceria grande de Zenaide com Alisson Bezerra, meu amigo. Feita. E eu tive uma informação ontem que, apesar de Raimundo Alves ter dado declaração que descartava Alisson Bezerra em qualquer conjuntura política, eu soube que ele foi procurado sim. Alisson foi procurado. Foi procurado há tempos atrás, não sei dizer se foi 2 meses atrás, 3 meses atrás, para fechar uma composição, ele candidato ao governo, Cadu vice, Zenaide e Fátima de senadoras, e ele não topou nem conversar. Ele não me confirmou isso também, mas a minha fonte é muito boa. Diz que mandaram para ele essa proposta, ele saía candidato ao governo, Cadu saía de vice e Zenaide e Fátima de senado. E não toparam conversar. Não toparam. Segundo a informação que passaram, a resposta dele teria sido a seguinte: posso até não ser candidato e posso ser candidato, mas se for candidato não serei com a esquerda. Segundo me passaram. E se fosse, diante de tudo que a gente está vendo, você levar o peso de ser um sucessor de Fátima Bezerra, do governo Fátima hoje, com toda essa rejeição que acontece, com toda essa falta de discurso, é muito complicado. Principalmente para Alisson, que ele está lá. Independentemente do que ele está pensando ou como é que ele vai trilhar, ele tem caminho, ele tem abertura, ele está bem nas pesquisas, ele está bem em Mossoró, ele consegue trafegar bem, ele tem essa cola com Zenaide. Zenaide, eu entendo quando você fala que Fátima BG, ela tem um expoente, ela poderia sim, diante de toda a estrutura do governo do Estado, mas lembrando que a estrutura do governo do Estado não vai estar tão com ela mais. Walter também vai ter os interesses dele e querer fazer as articulações dele para que ele terminou, ele vai ficar como? Vai viver de quê? Então precisa de toda essa nomenclatura, precisa de todo esse apoio do MDB, dele fortalecer o partido dele e as pessoas que estão ao redor. Talvez ele não vá se preocupar tanto com uma candidatura de um governo que não é dele e que nem vai partir dele. Então, carregar esse peso para Alisson, com certeza, seria um suicídio. Ou então, muito mais dificuldade. Ele iria agregar a esquerda, agregar o PT a Alisson, só traria prejuízo à imagem dele, que hoje está tão bem. Zenaide, ela está muito tranquila nessa situação, quando ela vê tantos, acho que são 60 ou mais de 60 prefeitos com ela nessa história toda, entre eles Alisson. E se ela conseguir fazer com Stevenson, e se ela conseguir chegar perto de Paulinho, não sei como é que vai ser a questão se Álvaro entra, se Álvaro vai ou não, ela estaria confortavelmente bem sentada e sem algo que Fátima tem, rejeição. Olha, breaking news aqui, faleceu agora de manhã em Caicó a figura folclórica Cissão Bandido, né? Faleceu aos 69 anos, vítima de um infarto, né? Ele estava sentindo os cansaços, procurou atendimento, foi internado. Ele tinha sido internado na última sexta-feira, aliás, no hospital lá de Caicó, e vinha tendo esse cansaço, seria submetido a um cateterismo, mas faleceu na manhã de hoje. Ele foi candidato a deputado federal. Isso. Bastante folclórico, né, Bea? Isso. Inclusive, ele chegou a circular no futebol, o lado de Caicó, se eu não me engano. Agora, Bruno, sobre
Sim, nossa solidariedade, é claro, a Com família, os certeza. amigos, Né? nossos sentimentos, sem dúvida. Agora, é importante, Bruno, dizer o seguinte, Suzy. Alisson, ele não teria problema em se compor com a esquerda. Eu acho que o problema de Alisson, são dois, na verdade, na minha opinião. O primeiro deles é que, hoje, Fátima, enquanto gestora, ela é mal avaliada. O problema de se compor com a esquerda é a má avaliação do governo. Se o governo estivesse numa condição melhor em termos de avaliação, Alisson não veria isso como um problema, não. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A segunda é que integrantes do próprio governo disseram que não queriam ter Alisson. E disseram isso mais de uma vez. E reiteraram isso. Então, se publicamente você faz esse movimento e internamente você faz o contrário, você não sabe com quem você está conversando. Se é o cara que fala para fora ou que fala para dentro. Então, isso pode ter criado alguma dificuldade nesse processo. Mas como na política as coisas podem mudar, e eu sempre tive a percepção de que o governo, o grupo governista nutre de alguma forma o desejo de ter Alisson na chapa, porque Alisson, ele fala com a mesma parcela da população que o PT fala, que a esquerda fala. E ele tem esse trânsito, ele é esse personagem. Então, eu não vejo uma coisa impossível, mas diante do cenário atual, vejo como muito difícil. Até por conta das outras aproximações que existem no entorno de Alisson. Sobre a questão de Zenaide, Bruno, inclusive o próprio Cadu, ele disse, porque teoricamente você imaginaria Zenaide apoiando o Fátima e o candidato do governo. Se for diferente, o Cadu, que é o atual pré-candidato ao governo do grupo da governadora Fátima Bezerra, disse em entrevista na RUT semana passada o seguinte: candidata ou candidato ao governo, ao Senado, que estará ao lado da governadora, necessariamente terá que estar no mesmo palanque que nós, defendendo o legado da professora Fátima e a nossa candidatura ao governo. Faz sentido, mas a prioridade qual é? É eleger Fátima ou a candidatura competitiva ao governo? Então, eu acho que essas peças vão precisar se encaixar. O PT vai fazer de tudo para eleger Fátima. O próprio Lula vê essa candidatura, as candidaturas a deputado federal e ao Senado como prioritárias para o próximo governo, seja lá de quem for. Tanto que é o que eles estão fazendo com a Haddad. Aliás, tudo que o PT vai tentar evitar é a sina de Dona Vilma e Fátima. Entendeu? Vilma era governadora, veio um segundo governo desgastante, Iberê assumiu, ela não conseguiu eleger senadora, não conseguiu se eleger senadora. Em 2010, perdeu. Vilma que Faria, que era a maior líder do Estado naquela época. E a época se definia que ela fosse candidata ao governo. E foram falar para ela... Não, isso foi em 14, perdão. Foram falar para ela que ela deveria ser candidata a deputada federal. Perfeito, isso. E os dois interlocutores, se foram falar isso, um levou uma pancada e o outro quase leva um carão.